O tema de hoje, Heróis da Fé, José. Falaremos sobre a vida de um dos homens que é mais falado, ensinado. Foram feitos muitos filmes, muitas séries, novelas, a respeito do testemunho de José, o filho ali de Jacó, a qual tem um grande exemplo para as nossas vidas, de perseverança, de confiança na promessa de Deus. O nosso texto para a meditação está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 12, que vai dizer assim: Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Aqui nós temos uma descrição da confiança que José tinha em Deus, de que Deus havia de cumprir a sua palavra, tirando o povo do Egito. E esse texto nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 50, a partir do versículo 24. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José falou: Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui, mas eu quero que os meus ossos vão para a terra que Deus prometeu dar aos nossos pais. Era a confiança e a fé que ele tinha. E nós temos aqui algumas chaves na vida de José, chaves para nosso exemplo. A primeira chave que nós temos aqui: creu nos sonhos que Deus deu para ele. José ele acreditou naquilo que Deus o mostrou através de sonhos, através de uma revelação espiritual. E ele creu. Olha o que vai dizer em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Nós temos aqui uma descrição do sonho de José, a qual o pai entendeu, assim como José também entendeu. José entendeu que ele seria alguém grande, de tal maneira que os seus pais e os seus irmãos se inclinariam diante dele. Ele sabia que Deus havia de cumprir essa promessa. Ele sabia que Deus realizaria aquilo que estava sendo mostrado em sonhos. E esse não foi o primeiro sonho, já foi o segundo sonho que ele teve. Outra chave na vida de José, que o fez vencer e ser abençoado por Deus, foi que ele permaneceu fiel diante das tribulações e das tentações. Conforme nós vemos ali em Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós vemos aqui José diante das inúmeras investidas do diabo contra a sua vida, de tentações de levar a pecar, que ele permaneceu fiel a Deus, mesmo em uma terra distante, mesmo longe da sua família, mesmo longe das pessoas que o conheciam. Ele permaneceu íntegro e fiel a Deus. Isso é um grande exemplo na nossa vida, que devemos ser fiéis a Deus em todo o tempo, quer alguém olhando, quer não. Outra grande chave de fé na vida de José foi que ele reconheceu que Deus estava presente, Deus estava no controle de todas as coisas, mesmo diante das tribulações e das dificuldades que ele estava passando. Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 4. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José entendia que tudo que acontecia na vida dele, Deus estava no controle.
Quando os seus irmãos o venderam como escravo e ele foi levado ao Egito, ele entendeu, se eu estou vindo para cá, é porque Deus está no controle. Deus está à frente da minha vida. Foi luta, foi sofrimento, foi, mas ele entendia que Deus estava no controle de todas as coisas. E aqui nós temos uma declaração forte dele. Não foram vocês que me venderam, mas foi Deus que me mandou para cá primeiro, para que eu preparasse lugar, para que eu cuidasse de todas as coisas e eu me tornasse governador do Egito. E assim, queridos, diante das nossas vidas, nós temos que entender que existem situações que nós passamos, a qual Deus está no controle. São situações ruins, são, mas Deus está no controle de tudo. Por mais que nós não consigamos enxergar, vai trazer isso o bem para a nossa vida. Por mais que diante da prova nós não gostamos, isso vai trazer um benefício para as nossas vidas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, para que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua descendência. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero apresentar a sua casa e a sua família. Pai, que eles manifestem a fé que José teve. A fé que José teve de ser íntegro e temente a Ti em toda a situação da sua vida. Quer alguém vendo, quer alguém não vendo, ele permaneceu fiel ao Senhor. Pai amado, eu peço em favor desta casa, dessa família, que eles experimentem o zelo do Senhor, que experimentem o cuidado do Senhor, que eles vivam os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus projetos para a vida deles, que eles saibam esperar com paciência, saibam aguardar o cumprimento do Senhor, que diante das tribulações, das lutas, das dificuldades, que eles entendam que absolutamente nada acontece na nossa vida sem que seja da Tua vontade, sem que seja da Tua permissão, e que eles permaneçam fiéis a Ti em toda e qualquer situação, porque assim receberemos do Senhor a coroa da vida, receberemos do Senhor a recompensa, o galardão que nos está preparado desde os tempos eternos. Eu oro por essa casa e por essa família, que eles experimentem do cuidado do Senhor, do Teu zelo, da Tua proteção, que eles experimentem da Tua fidelidade, experimentem do Teu milagre a cada dia, em nome de Jesus. Amém, queridos.